Morte de Yaginadatta **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 ### Episódio do poema épico Ramayana versos portugueses de Cândido de Figueiredo Coimbra Imprensa da Universidade 1873 Ao profundo orientalista ao eruditíssimo filólogo ao aplaudido professor da Universidade de Oxford Max Miller consagra este mesquinho testemunho de reverência, simpatia e gratidão CDF. Não conhecemos na literatura indiana, nem talvez em literatura alguma, episódio mais sentido e mais sublime do que aquele outro do Ramayana a morte de Yaginadatta. Príamo aos pés de Acílis, na Ilíada de Homero, é admirável de dor e de sentimento, arrebata-nos a lastimosa Dido nos cantos do cisne mantuano, Inês diante de Afonso, no poema de Camões, abala-nos a alma e obriga-nos a lágrimas, não teme por em confronto com Príamo, Dido e Inês o cego sublime de Valmiki diante do assassino de seu filho. Asserções fundadas, mas que podem passar por temerárias, reclamam prova eficaz. Não nos esquivamos a ela, tomamo-nos até de ufania com sermos o primeiro que apresenta em linguagem nossa um dos eternos monumentos da verdadeira poesia indiana. Não é o luxuriante e o garrido da forma o que nos prende ao episódio de Yaginadatta, dificilmente se aprecia a forma em toda a sua pureza, quando a lima dos comentários e a crueldade, talvez, das traduções, intibiou naturalmente o colorido que brotou espontâneo da paleta do artista. Mas aquilo que é sempre belo, aquilo que a mão dos séculos não consegue carcomer nem afeiar, aquilo que o Dini ou deixa esculpido em caracteres indeléveis torna imortais e queridos os admiráveis slokas da morte de Yaginadatta. Reproduziremos o episódio em decasílabos portugueses. Descorado embora na tradução modesta, entrever-se-á nele ao menos a majestosa simplicidade da narração, e conjuntamente se descortinará o ponto mais elevado a que podem sublimar-se os sentimentos do coração humano. Cândido de Figueiredo, no Instituto, volume 17, N graus 4. 7 Elucidações e advertência aos que se derem ao cuidado de confrontar a nossa tentativa com os trabalhos de Gorrécio acharão porventura divergências. Advertiremos, por isso, que a interpretação de Fauci, cujas versões discrepam a reveses das do filólogo italiano, foi a que especialmente nos serviu de guia. Aos leitores pouco familiarizados com a literatura indiana oferecemos um índice de algumas palavras do episódio, mais desconhecidas por menos vulgares: Brahmanis casta sacerdotal, Sudras casta servil, Dasarath rei de Ayodhya, e pai de Rama, Jata cabeleira especial, Guru mestre, Director espiritual Indra o rei dos deuses, o Júpiter indiano. Kshatriyas casta militar e real Ragu rei dos da raça solar. Rama o herói do Ramayana. Yama o juiz dos mortos, o Plutão indiano. 8-9 Morte de Yaginadatta quando Rama, dos homens o mais bravo, partiu para as florestas, Dasarath aquele rei outrora tão ditoso deixou-se possuir de mágoa enorme. Exilados seus filhos, o monarca, tão alto como Indra, escureceu-se nas trevas do infortúnio, como quando a sombra de um eclipse os céus invade, tapando ao sol a face. Após 6 dias de prantos e saudade, o rei egregiu, acordando uma vez à meia-noite, lembrou-se de uma falta cometida em afastado tempo,
e dirigiu-se desta forma a Kausalya, sua esposa. 10 Se és também acordada, ouve-me atenta, Kausalya. Quando um homem, dama ilustre, faz uma ação, ou boa ou má, não pode evitar no porvir os frutos dela. Qualquer que em suas coisas não distingue o bem e o mal, e às cegas vai obrando, os sábios apelidam-no criança. Nos bons tempos da minha adolescência, em que eu, moço imprudente, me ufanava de frechar toda a fera que avistasse, cometi uma falta, por acaso. A desgraça presente é fruto acerbo dessa culpa, Kausalya, como a morte é fruto de um veneno que se bebe. Mas filha de ignorância foi a culpa, como a morte talvez de envenenado. Ainda tu não eras minha esposa, e eu era apenas da coroa herdeiro. Nesse tempo, a estação das manhãs frescas entornava alegrias na minha alma, o sol, que havia esbraseado a terra e bebido a umidade das campinas, cansado já de procurar o norte, mudara de hemisfério. Graciosas as nuvens espalmavam-se nos ares, e os grus, e os cisnes, e os pavões folgavam repletos de alegria. Os aguaceiros 11 obrigavam os rios a espalharem água lodosa em cima das alpondras. Os campos, sorridentes sob a chuva, ostentavam seus virides relvados em que as aves, alegres, volitavam. No correr de estação tão prazenteira, tomei sobre meus ombros 2 carcazes, empunhei o meu arco, e fui-me andando em direção às margens do Saraio. Ao abeirar-me do formoso rio, levava em mira, consoante os hábitos, as feras a tirar, que um rumor leve denunciasse, sem que eu mesmo as visse, e escondi-me na sombra, de arco armado, ao pé dos bebedouros solitários, que ali dessedentavam, alta noite, os animais que habitam as florestas. E era o caso, que às vezes despedia alguma flecha para aquela banda donde rumor saíra, e assim matava, um búfalo da selva, um elefante, ou qualquer fera que buscasse as éguas. E nessa hora, quando os meus olhares nenhum objeto distinguir podiam, ouvi o som confuso de uma bilha que alguém enchia de água, som que imita doce o murmúrio beber de um elefante. E prestes cavilhando no arco a flecha assaz empenada e penetrante, cego pelo destino, despedia contra o lugar donde o rumor saíra. Mal a flecha voara, uma voz de homem, lamentosa, chegou a meus ouvidos: morto. Estou morto? Como despedir-se um dardo contra mim, contra um ermita? De quem será o braço desumano que despediu a seta? Vim de noite a bilha encher no solitário rio, quem o assassino? A quem tenho ofendido? Ó! Esta flecha, tendo penetrado o coração exânime do filho, irá cravar-se no magoado seio de um velho anacoreta, pobre e cego, que aí vegeta à sombra da miséria, no meio destes basques. Choro menos o desastrado fim da minha vida, que a sorte de meus pais, 2 velhos cegos. Avergados ao peso dos invernos, e por mim amparados tanto tempo, como viverão elas, sóis e cegos, sem o amparo do filho. Quem seria o homem sem alma, cuja flecha aguda matou a todos 3, a mim e a elas 13 que de frutos, raízes e legumes numa paz inocente aqui vivíamos, disse. Perante a minha estranha falta, eu, abalado, comovido e trêmulo, deixei cair das mãos carcaz e arco. Corri,
e achei, postrado na água, um jovem que trajava de peles de antílope e usava a ilustre jata dos ascetas. Mortalmente ferido, ergueu os olhos, e, cravando-os em mim, num desgraçado, dirigiu-me, rainha, estas palavras, como querendo me abrasar nas chamas da sua radiante santidade: que ofensa contra ti hei cometido, Kshatriya, eu, habitante das florestas, para que recebesse a tua flecha, quando no rio eu mergulhava a bilha porque meu pai dessedentasse os lóbios. Os dois velhos, autores de meus dias, sem um apoio nas desertas matas, aguardam minha volta, pobres cegos. De uma só vez, com uma flecha apenas, 3 seres vitimaste, eu, a mãe terna, e o pai. Por quê? Se nunca te ofenderão. A virtude e a ciência não produzem na terra fruto algum, segundo creio 14, pois que meu pai não sabe que me matas. Dado que o soubesse, que faria, ele que nada pode, porque é cego. Assimilha-se a uma árvore sem força. Para amparar outra árvore arrancada pela buida sequer do lenheiro. Vai, filho de Ragu, vai, sem detença, ter com meu pai, e dá-lhe a fatal nova, antes que a sua maldição te abrase, bem como o fogo abrasa as secas urzes. O atalho, que tu vês, leva ao retiro onde habita meu pai. Fala-lhe, abranda-o, antes que te maldiga em sua cólera. Mas, vem, arranca-me do seio a flecha, este dardo, cravado no meu seio, é, como um raio, ardente, e mal respiro. Arranca-me este dardo, que eu não morra com ele no meu peito. Eu não sou Brahmani, não te possuas do terror que inspira o assassínio de um Brahmani. É verdade que de um Brahmani, que erma neste bosque, eu filho sou, mas minha mãe é Sudra, eis o que disse o moço, a minha vítima. À vista deste pobre adolescente, que, entre queixumistais, se rebolcava nas éguas do saraio, despenhei-me na mais estranha prostração de espírito. 15 E, aliado de mim, tirei a flecha do extenuado seio do mancebo, com um cuidado igual ao meu desejo de conservar-lhe a vida. Mas apenas o dardo se extraiu, o moço ermita, exalando um suspiro entrecortado por golfadas sangrentas, tremeu todo, e estranhamente os olhos revolvendo, exalou o suspiro derradeiro. Quando o filho do santo anacoreta expirou, abatendo a minha glória, e a mim mesmo, fiquei-me consternado à vista do incurável infortúnio. Extraída que foi a seta ardente, fatal como o veneno de uma serpe, tomei a bilha, e dirigi os passos para a mansão da asceta. Os pobres velhos, lá estavam sozinhos, tristes, cegos, sem ninguém que amparasse os desgraçados, como 2 pássaros que as asas perdem. Aguardavam seu filho, e eram sentados, falando dele aflictos, os 2 velhos, aqueles que eu ferira em sua prole ansiavam a dita que seu filho voltando lhes daria. Neste lance 16 é que eu, na consciência remordido, achei ermando os pálidos ascetas. O ermita, ouvindo passos junto dele, diz: filho meu, por que tardaste tanto? Traze-me a bilha já. E a Ginadatta, meu bom amigo, há tanto que te andavas brincando na água. Dava-nos cuidado, a tua boa mãe e a mim, meu filho, tão longa ausência. Se eu acaso ou ela num momento sequer te magoamos, perdoa,
e nunca mais por tanto tempo te detenhas no ponto aonde fores. Não posso andar, tu és as minhas pernas, não posso ver, tu és a minha vista, esta minha existência em ti descansa. Porque não falas tu, a estas vozes, lentamente abeirando-me do velho, a quem o amor de pai tanto inspirava, e com as mãos o peito comprimindo, disse-lhe sufocado de soluços, e numa voz tremente, balbuciante, mas que a minha firmeza reanimava, eu, um kshatriya sou, não sou teu filho, meu nome é Dasarath, e eis-me contigo, depois de cometido infando crime, de que a virtude tem horror e espanto. 17 Eu, santo asceta, havia demandado, com o arco em punho, as margens do Sarayu, por espreitar os animais bravios que, da sede obrigados, ali fossem, e que eu frechasse sem os ver. No entanto, o estridor de uma bilha que se enchia tocou-me o ouvido, despedi a flecha e assassinei teu filho, imaginando matar um elefante. Aos gritos dele, tirados pela flecha que o varara, corri trêmulo ao ponto donde vinham, e vi então um jovem penitente. É certo que eu pensava, anacoreta, ter em frente de mim um elefante, e atirar a uma fera não havendo, quando cravou teu filho o férreo dardo. Arranquei-lhe do seio a minha flecha, e ele expirou, subindo ao céu, mas antes havia lastimado longamente a sorte de seus pais. Involuntário foi o assassínio de teu filho amado. Curvado assim ao peiço desta culpa, mereço contra mim a tua cólera nisto, ficou petrificado o velho, mas logo após, recuperando alento, estas palavras proferiu, enquanto eu as mãos juntas conservava humilde 18 Se, criminoso de uma falta enorme, tu me-a não confessasses espontâneo, mesmo sobre teu povo cairia o castigo tremendo, e o meu anátema havia consumido como o fogo. Kshatriya, se soubesses que era ermita aquele que matavas, esse crime faria despenhar Brahma do trono, que ele no entanto ocupa inabalável, a 7 de Sendontes e a outros tantos dos teus maiores cerraria as portas, ó mais vil dos mortais, o paraíso, se consciência houvesses do teu acto. Foi crime inconsciente, de outra sorte, não viverias já, e a raça inteira dos Raguidas havia de apagar-se, tanto valor se prende à vida tua. Vamos, cruel. Conduze-me depressa aonde assassinaste o infeliz moço que era um bordão de cego, e que sabia guiar minha cegueira. Eu quero ainda tocar meu filho morto, se a existência me não abandonar, antes que o abrace. Quero, com minha esposa, tocar ainda o ensanguentado corpo de meu filho, solto o jata e os cabelos em desordem, corpo de que a alma resvalou agora sob o poder de Yama. 19 Gueios cegos, do íntimo abalados. A essa ânsia e nela os dois esposos abraçaram o estirado cadáver de seu filho. Mal sustendo uma dor que os avergava, ao tocarem apenas no cadáver ergueram da alma doloroso grito, caindo sobre o corpo ensanguentado. O esmaiado semblante de seu filho a mãe beijou, e desatou-se em prantos, e em lamentos tão tristes, que lembravam os da mãe do novilho, a que furtassem a estremecida prole e a Ginadata, dizia ela, não me queres tanto como a própria existência. Filho Augusto, por que não falas tu, quando te partes para essa viagem que é tão longa? Beija-me e partirás em me abraçando. Já me não queres bem. Por que não falas?
O pai aflicto, débil, alquebrado, falou também como se vivo fosse o filho a quem tocava os membros gélidos: meu filho, não conheces minhas vozes, nem as de tua mãe. Ergue-te agora. Vem. Em teus braços nos aperta a ambos. De quem ouvirei eu nestes dizetos uma voz grata que me leia os Vedas 20 na noite próxima, com o mesmo empenho que tinhas em saber os santos dogmas? E quem, meu filho, levará dos basques à mansão nossa frutos e legumes, sempre que a fome dominar os cegos? E esta ceguinha, carregada de Enos, tua mãe, esta boa penitente, como a sustentarei, eu que sou fraco, que sou cego como ela e sem amparo? Não queiras deixar hoje estas paragens, amanhã, filho, partiremos todos. Depressa a dor obrigará os velhos a deixar esta vida pela morte, a sentença, meu filho, está lavrada. Apenas eu de amar entrar nos reinos, infeliz pai, mendigarei eu mesmo, para o filho do sol levando os passos, eu lhe direi, por ti acompanhado, dá esmola a meu filho, ó Deus dos mortos, depois das santas orações da tarde, depois de feita a matutina prece, depois do banho e da oblação piedosa, quem tocará meus pés com as mãos suas, para enlevar-me em sensações tão gretas? Ao mundo dos heróis que não regressam sobe, meu filho, que és um inocente vitimado à imprudência desumana. Alcança o eterno mundo dos ascetas 21 dos sacrificadores e dos brahmanes que as funções de guru preencherão dignos, o mundo destinado aos penatons que lerão, linha a linha, os santos livros, os Vedas e os Vedangas, e onde habitam Yasti, Narusha, e outros reis piedosos, mundo aberto aos bons chefes de família que nunca o sensual prazer procuram longe dos braços da consorte amada, seres modestos e almas generosas, que a plenas mãos armentos distribuem, e alimentos e terra aos discerdados. Vai, meu filho, acompanho-te em espírito, sobe ao eterno mundo aonde sobem aqueles que firmaram entre os povos a paz e a segurança, e cujo verbo foi a voz da verdade. Almas eleitas, que nascem numa casta como a tua, a inferior condição não baixam nunca. Expulso ora de aqui, vai a esses mundos, onde o mel em regatos serpenteia tanto que o solitário estes lamentos, e outros ainda, soltou com sua esposa, triste cumpriu a cerimônia da água em honra de seu filho. Após instantes 22 de uma celeste forma revestido, e alçado num soberbo carro aéreo, o filho apareceu do santo ermita, e assim falou aos pais em recompensa do puro amor que vos sagrei, obtive condição valiosa, dentro em pouco sereis neste lugar tão anelado. Não lastimeis do vosso filho a sorte, nem crimineis o rei, era destino que eu sucumbisse ao tiro do seu arco disse, e transfigurado em corpo aéreo, erguido, entre as plenders, sobre um carro de uma beleza extrema, sublimou-se o filho do rishi ao céu. E enquanto, juntas as mãos, eu era ao pé do ermita, que havia terminado com a esposa a cerimônia da água em honra ao filho, falou-me assim o santo penitente, eu pasmo de que, sendo vil e fato, tu contes por avós os Ictuaquidas, reis santos, gloriosos e magnânimos. Entre nós jamais houve desavenças, nem pleiteamos campos ou mulheres. Sendo assim, porque a vida tu me roubas e da consorte minha com teu arco.
Mas já que és inocente no teu erro, não te maldigo, mas atento escuta. 23 Assim como chegou para meus dias inesperado termo, pelas mágoas que me instilou a perda de meu filho, assim, ao cabo da carreira tua, has de deixar a vida pesaroso, e chamarás debalde por teu filho debaixo deste anátema pesado. Voltei para a cidade. Dentro em pouco, a sua dor o asceta succumbia, aquela é tão violenta dor paterna. A maldição do Brahmani por certo se cumpre agora em mim, pois os pesares e as saudades que tenho de meu filho, a seu termo conduzem minha vida. Os meus olhos, rainha, não veem nada, mesmo as ideias vão se me apagando, são estes, dama ilustre, os mensageiros da fatal morte, que me apressa a marcha. Se viesse a mim Rama, ou se eu apenas ouvisse a sua voz, eu rehaveria a minha força, como um moribundo que ambrosia bebesse. Esta saudade, filha da sua ausência, estala os elos da minha vida, como a onda rasga a ramaria umbrosa que crescera de um rio sobre as margens. Venturosos os que, ao termo do exílio de meu filho 24 passado nas florestas, Rama virem voltar para Ayodhya, como Indra descendo lá do céu. Não serão homens mas verdadeiros deuses os que um dia, quando à cidade ele voltar dos ermos, a sua face bela contemplarem, tão resplendente como a lua cheia. Ó venturosos vós, que assim poderdes ver a face a Rama, a augusta face, semelhante à rainha das estrelas, e graciosa e bela, de alvos dentes, e de olhos como as pétalas do lodão. Felizes os mortais, que de meu filho virem a face augusta, cujo hálito é igual ao perfume que recendem as pétalas do lodão, pelo outono. 25 Obras de Cândido de Figueiredo. Quadros Cambiastes, Lírica, primeira parte. Um volume Tasso, poema dramático em 7 cantos, baseado em factos do século XVI. Um volume Parietarias, Lírica, segunda parte. Edição esgotada. Um volume Pirilampos, prosas várias. Edição esgotada. Um volume A liberdade de indústria nas suas relações com a economia política e com a história da civilização. Um volume Um anjo mártir, poema lírico, Brooks. O município e a descentralização, estudo de direito administrativo, segunda edição, Brooks. Generalização da história do direito romano. Edição esgotada, Brooks. Morte de Yaginadatta, episódio do Ramayana, Brooks. No prelo, a Índia Antiga, bosquejo histórico da sua literatura e das suas instituições religiosas, sutyas, civis e políticas. Um volume Introdução à Ciência das Finanças, primeira série de estudos financeiros, ordenados e redigidos segundo as preleções do César Mendonça Cortês. Um volume em via de publicação, Poemas da Miséria. Um volume End of the Project Gutenberg e-book Morte de Yaginadatta Update de editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties.
Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works.
Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere con which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.e2. If individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3.
IF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works Posted with the permission of the copyright holder. Your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4 Do not unrecord, touch or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email,
Within 30 days of receipt that S/re does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for our core replacement copy, if a defect in the electronic works discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.
If you received the work electronically, the person oriented providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3)
Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senhor Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions,
all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Elucidações e advertência. Morte de Iagina. Data. Obras de Cândido de Figueiredo no prelo, em via de publicação, The Full Project Gutenberg License.